Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Você sempre participando conosco através do Facebook, está aí aparecendo na sua tela. Continue também através do Sicom, com o Rubens Moscatelli, também está aparecendo para você. Está conosco aqui o nosso comentarista de sempre, Rubens Moscatelli, nos ajudando muito, mantendo inclusive o nosso programa junto com o Sicom para levar para você a melhor informação em relação a condomínio. E rapidamente, que tem um novo canal, que é o Sicom e Você no YouTube. Então vá lá, se inscreva para que você possa ter mais informações. Agora, o programa de hoje promete, hein, Chiarella? Hoje o programa promete e eu tenho aqui um imenso prazer de trazer o vereador Bruno Orlandi, do PSDB, um vereador novo, vereador em todos os sentidos. Da nova safra, sua né? primeira legislatura. E você que está nos assistindo com esse discurso de renovação da política, está aqui um homem que veio para renovar a política, tem renovado. Muito obrigado. Primeiro, por ter aceito o nosso convite. Segundo, por poder passar para o nosso telespectador. O programa é regional, fala diretamente ao santista, mas nós queremos alcançar um pouquinho mais no sentido de tudo aquilo que, vou te chamar de você, lógico, por favor, vem trabalhando em prol da municipalidade. Obrigado por ter vindo, viu? Chiarella, eu que agradeço o convite, muito obrigado. É importante que a gente possa vir a programas renomados como esse, Viver em Condomínio, que faz a diferença e leva informação construtiva para as pessoas. Cumprimentar também o Rubens aqui, um grande amigo, pessoa ímpar que faz um trabalho diferenciado aqui na Sociedade Santista e que hoje me dá a oportunidade também de estar com vocês para que a gente possa avançar um pouquinho, fazer uma prestação de contas e falar um pouco do nosso trabalho em prol da Sociedade Santista. É importante você que está nos assistindo também, que aqui a formação do vereador, ele também é advogado, professor universitário, está lá na Unimes fazendo o seu trabalho, o Rubens também, nós aqui também, todo mundo voltado para a área jurídica, mas a gente quer um país melhor, nós queremos um país de política renovada, a gente quer um país que acabe com essa dicotomia existente que está dividindo o nosso país na extrema esquerda, na extrema direita. No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, falar de eleições também para ajudar você aí a se decidir, não é? Porque a gente tem ouvido muita bobagem e essas bobagens precisam ser esclarecidas. Mas antes que a gente passe nas bobagens, vamos trazer algumas coisas que estão vivendo bem. E agora nós estamos presidindo a Comissão Especial de Vereadores aqui em Santos, não é? E tem um trabalho desenvolvido que é a questão do comboio e eu queria que o vereador pudesse explicar para todos que estão nos assistindo o que efetivamente aconteceu, qual é essa mudança. Pois não, Rubens? Antes de você até passar a palavra para o Bruno, eu queria destacar aqui o seguinte, essa questão do comboio, desde que feita a concessão a Ecovias, a gente vem ouvindo os debates de muitos e muitos e muitos políticos nossos, desde vereadores de Santos, até deputados estaduais e federais, mas parece que agora a comissão que o Bruno está presidindo está chegando perto de um bom resultado. O que a gente reitera no sentido da renovação do novo, que às vezes traz a solução. Eu vou passar aqui a palavra para o vereador, mas você que está nos assistindo, que usa com habitualidade a rodovia, lá, imigrantes, né? Entender por que o comboio, o que nos dá de benefício, o que nos causa de empecilho e o porquê que vocês chegaram nesse consenso. Vamos lá, Chiarella. Nós tivemos a oportunidade de instaurar na Câmara de Santos uma comissão especial de vereadores para tratar sobre o sistema Anchieta Imigrantes. Qual que é a ideia nesse sentido? Que a gente possa discutir todos os desafios que o sistema Anchieta Imigrantes tem, dentre eles o comboio, mas também fizemos sobre a Operação 2x8 e sobre inúmeras questões que afligem o morador de Santos e da Baixada Santista como um todo. Então, num primeiro momento, nós instauramos a comissão, criamos uma grande audiência pública para poder discutir algumas questões, dentre elas essa Operação Comboio. O que é a Operação Comboio de fato? É quando o veículo vai descer
pelo sistema Anchieta Imigrantes, mas a quantidade de neblina é tamanha que corre risco para a sua própria segurança. Perfeito. Só que como é que isso é instaurado? Existem inúmeros visibilímetros espalhados pelo sistema Anchieta Imigrantes, pelas duas rodovias e pela interligação. Em determinado momento é feita uma análise técnica e fala, a partir de agora você não tem mais visibilidade suficiente para descer em segurança. Isso é subjetivo ou tem um protocolo? Tem um protocolo, Tem. tem uma questão objetiva que define. Só que o grande problema e a discussão que a gente tinha, e nós estamos aqui há 16 anos com a segunda pista da Imigrantes, é que quando você tinha esse nível de visibilidade abaixo na interligação, você parava todos os carros no pedágio. E aí muitas vezes a gente descia pela rodovia dos Imigrantes e olhava, por que está parado se eu consigo enxergar aqui? Porque, de fato, na rodovia dos Imigrantes não era necessário apenas na interligação. Só que como o contingenciamento dos carros era feito no pedágio, parava todos os carros, parava todo mundo, sem necessidade. Então nós apresentamos um trabalho, discutimos em audiência pública, chamamos a mídia para acompanhar, foi um trabalho muito bonito, inúmeros vereadores envolvidos, até alguns deputados que nos auxiliaram, como o deputado Paulo Correia, que foi a primeira pessoa que me apresentou a superintendência da Ecovias aqui próximo, né, na subida da serra, e conversando com eles, nós tivemos esse apelo, e agora, a partir de 30 dias atrás aproximadamente, quando não há neblina na Imigrantes, o contingenciamento dos veículos é feito na interligação, ou seja, só tem operação comboio quando é necessário para a interligação. Quando tem nos dois sistemas, para no pedágio normalmente como era feito. Agora, se a Imigrantes não tiver necessidade, os veículos param apenas na interligação. Eu tive a oportunidade de ver isso com meus próprios olhos, então é importante colocar aqui, eu frequento assiduamente o sistema, eu estou toda hora na capital, e recentemente eu vinha descendo a serra e vi comboio na interligação, Imigrantes livre. Então é importante que a gente tenha esse cenário, essa explicação, porque a operação comboio é um fato que traz segurança de verdade, é uma operação que é importante, mas só quando de fato é necessária. Não podemos ter uma operação comboio dentro do sistema Anchieta Imigrantes para todo ele quando for necessário apenas para a interligação. Então foi um avanço muito grande, é o primeiro passo. A gente tem inúmeras outras brigas e quando eu falo a gente, acho que é importante dizer que Arela, Rubens, Perfeito. Essa briga não é do Bruno, é uma conquista da população santista. É isso mesmo. A população santista está há muito tempo incomodada com isso. E teve uma outra questão, se me permite, que a gente conseguiu avançar, que é a Operação 2x8. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de descer, mas acho que todos nós. Santista vai a São Paulo no fim de semana, ou vai para o interior. Esse final de semana, eu voltei e falei, Imigrantes está aberta? A gente até se assusta, né? Eu falei, por quê? Porque a ideia já era ir pela Anchieta. Toda vez acontece isso, com raríssimas exceções. A gente fez um estudo dentro do meu gabinete, a assessoria levantou que do dia 1º de janeiro ao dia 6 de maio, todos os fins de semana, nós tivemos operação 2x8. Todos. É inadmissível. A população santista não pode aturar esse tipo de circunstância. É lógico que é importante que nos visitem, que venham os turistas para cá, que circule a economia, mas tem que ter um respeito com o cidadão da Baixada Santista. E precisa, a bem da verdade, né, entender o que essas análises, elas não podem ser uma receita de bolo pronta que vai servir para todas as circunstâncias. Exatamente. Né? Automático, né? Exato. Eu fico aqui lisonjeado, primeiro por entender, né, que tem vereadores que buscam que ninguém é contra o turismo da Baixada Santista, nós queremos turistas mesmo, é muito importante que venham, vão ser muito bem recebidos, nossa cidade é uma cidade que recebe muito bem e vamos continuar assim, mas também não podemos nos colocar à margem como se nós fôssemos, não interessa para o Santista ir a São Paulo, porque nós também vamos, né? Lógico. E vamos muito, não é? E vamos a São Paulo e vamos ao interior. E quando nós retornamos pelo sistema, domingo, invariavelmente, são penalizados. 2x8. E isso causa, além de um grande prejuízo, porque é importante que se diga isso, o sistema Anchieta Imigrantes tem duas rodovias, uma é nova, a outra é velha. Uma tem curvas sinuosas, a outra possui reta. Uma tem mais túneis e, por conta disso, muito menos neblina do que a outra. Entrou no túnel, acabou a neblina. Exato. Papo, né? Outras têm caminhões e ônibus pesados, a outra não tem. Então, não há que se dizer muito mais rápido e tudo isso. Sem a menor dúvida. Tudo. Então, são rodovias diferentes onde você paga o mesmo valor. Então, aí nós temos, inclusive, um problema de direito de consumidor. Ofertas diferentes onde você acaba pagando o mesmo preço sem direito de escolha. E pior, né? Porque eu não vou nem entrar aqui no custo desse pedágio, né? Mas que ele pode cobrar o que for desde que ofereça um bom serviço. Não, e se for levar em consideração que é 2x8, é 1 por 8. Porque uma exclusivamente caminhões e ônibus. Agora, né? E aí fica aquela fila. Eu como não poderia deixar de dar aqui uma
uma apimentada na nossa conversa, né? Que é interessante. E você que está em casa nos assistindo, achou interessantíssimo. Ainda mais se usa com habitualidade isso, não é? E vocês repararam como a solução foi uma solução simples? Sim. 16 anos demoraram para fazer isso. E eu te digo, você vai demorar 16 anos para aprender a amarrar o sapato? Rubens, me explica isso aí. Não, sempre quando você tem uma renovação, por isso que até antes de você fazer a pergunta... É o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Não, e você tem a renovação, você tem uma perspectiva diferente do problema. Da visão do problema. Né? A gente tem que levar em consideração, como eu falei antes, agradecer, ser grato àqueles que vieram antes, mas a solução veio agora porque teve o bom senso. Poxa, deslocar do pedágio para a entrada da interligação, para quem já resolveu o problema hoje, parece fácil, mas foram 16 anos pensando. Isso aí. Tiveram outras tentativas, colocaram faixas paralelas para tentar uma descida por aqui, outras por ali, e não deslocaram o ponto de contingenciamento. Mas nós não tínhamos como ponto o objeto, né, como a gente costuma dizer, principalmente os advogados, nós vamos no objeto da ação, né, da causa. Qual é o objeto? Qual que é o objetivo daquilo? Não, é aquele setor. É isso aí. E o por que não buscar até lá? Havia um impedimento técnico? Então, na minha análise, não. Na parte da Ecovias existia uma sustentação de que o ponto de maior segurança seria o pedágio. E aí nós oferecemos para ele, então muda o pedágio de lugar, coloca 2 pontos com valor pela metade, mas aí dobra o custo. Então eles entenderam que um novo ponto de contingenciamento neste local não teria tanto risco. E aí fizeram ali e me parece que até o presente momento tem funcionado muito bem. Agora, só para a gente voltar do 2x8, que eu acho que é importante ser falado, pois não. Quem voltava para cá aos fins de semana pegava às vezes 2, 3 horas pela Anchieta. E se tivesse operação comboio, ou pior do que isso, um acidente, 4, 5 horas para chegar em casa. Você vê? Fora Fizemos as situações pública, de segurança, né? Sim, que ficava tudo parado mérito, ali, né? Sempre um risco. Fizemos audiência pública, chamamos o Ministério Público, encaminhamos para eles o material, Procon Santos esteve presente, o Dr. Rafael Quaresma, enfim, a OAB Santos também participou, conversamos com todos os envolvidos, Promotoria Pública, especializada na área do consumidor, Dr. Sandro, Dr. Ézio, entenderam por bem instaurar um inquérito civil sobre os danos e a responsabilidade daquele causante com a população santista por conta do sistema 2x8. Hoje esse inquérito civil, por recurso da Ecovias, está no Conselho Superior do Ministério Público para discutir se vai à frente ou não, mas o fato é que hoje nós temos uma instauração de 2 competentes promotores aqui da nossa região que estão lutando de fato pela população santista e por isso que há muito tempo já nos aflige. Muito bom. E olha, o programa quando é bom passa muito rápido, o primeiro bloco já foi, mas antes de terminar o primeiro bloco, nós vamos entrar num assunto também que vai interessar muito a vocês que estão nos assistindo, é dar publicidade para esse tipo de ação. Talvez você não perceba o quanto os vereadores, o vereador da cidade, tem trabalhado para seu benefício. E aí é uma questão de comunicação, que nós vamos falar no segundo bloco, inclusive, mas que você tome posse dessas informações e se utilize daquilo que o vereador tem buscado e tem levado a vocês em termos de melhoria para o cidadão santista, não é? E essa é a função do vereador que tem feito com maestria e excelência. Vou fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o vereador Bruno Orlandi, lá do PSDB, e o Rubens Moscatelli. Nós estávamos aqui no intervalo batendo um papo aqui, e uma das indagações que fiz ao vereador, né? E Rubens, aqui eu quero deixar aqui um parênteses aberto, Rubens, que o SICOM trabalha bastante a comunicação. Isso a gente percebe, né? Sem dúvida. Um dos fatores da comunicação do SICOM é estar aqui neste programa. É para poder realmente difundir, passar a você informação. Isso tem aprovação total, inclusive daqueles sindicalizados lá, que são capitaneados pelo Rubens, que é o presidente do SICOM. Só para passar para você, que era essa questão da comunicação, da informação, ela se estende hoje até além da própria categoria, que nós temos os condomínios representados pelos síndicos. Perfeito. Mas os apoiadores, aquelas pessoas que, os administradores, os funcionários das administradoras, também nós estamos levando a eles a comunicação e a informação. Só para você ver, nós temos o curso do E-Social dirigido aos condomínios até novembro, e tem sido as turmas completas. Ótimo. É gratuito. E de utilidade pública, porque é uma obrigatoriedade legal, não é? É gratuito e não fazendo nenhum tipo de... querendo ser melhor do que os outros. Teve aulas aí recentemente que os alunos aplaudiram de pé lá. A nossa Vanessa Sarro, que é a instrutora, é uma advogada também. Que bom. Ou seja, a qualidade daquilo que a gente passa, a comunicação, a forma como isso acontece, ela é imprescindível. Tem que ser assim no condomínio, tem que ser assim na nossa vida. Muito bom. E lá na Câmara eu acho que é interessante isso também, né, vereador? Essa comunicação, porque vocês trabalham bastante. Nossa Senhora. A gente sabe disso, que está perto, que acompanha, e talvez você que tenha essa falsa ideia, né, que político não faz nada, tem alguns que você faça os seus critérios, mas tem outros que trabalham por esses alguns. Carela, eu acredito até que dentro dessa perspectiva tem muita situação de generalizações. Perfeito. E aí quando você tem generalização, você acaba sendo injusto. É exatamente isso. Né? Não, o é bom assim... tem que provar que é bom. Exato. É exatamente Sempre, né? desse jeito. Como Não advogado basta... tem que provar que não toma nada de ninguém. E olha, essa história funciona há tanto tempo que se a gente fosse buscar lá no começo, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Exato. E aqui é a mesma coisa, não Perfeito. adianta você trabalhar muito, você tem que mostrar que você está trabalhando muito. A comunicação é um dos fatores primordiais, principalmente nesse século, nesse milênio. Mudou o contexto da globalização hoje. Quando a gente fala em globalização pura e simples, antigamente a gente falava em comércio exterior, mercadoria que vai, mercado conectado. Hoje não, hoje as pessoas estão conectadas. Você grava um vídeo na China, esse vídeo está viralizado no mundo inteiro. Quando não está em tempo real, e aí viraliza. Exato. Perfeitamente. Então, isso é importantíssimo. E aqui eu quero fazer um parêntese para parabenizar o SICOM, uma pessoa do Rubens Moscatelli. Ele participa de inúmeras áreas de comunicação, já tivemos a oportunidade de dividir bancadas, TV, rádio, enfim, faz um trabalho esplendoroso. E esse trabalho do SICOM, a instituição poderia fazer de outra forma, o sindicato poderia ser mais recolhido, cuidar só dos seus, mas não. Faz a comunicação, faz a informação e isso atua diretamente na área da prevenção. E a gente tem falado isso reiteradamente, acho que os três aqui são da área da educação, é a única forma de transformar. Perfeitamente. Você quer transformar um país, você quer transformar uma sociedade, é através da educação. Não tem outro caminho. Não tem. Então, hoje, quando você vê uma instituição como o SICOM investindo na área da educação, faz toda a diferença. E, obviamente, a comunicação é um desses caminhos. E é interessante porque não tem por que se esconder. E o mais interessante é esse ponto. É isso aí. Não é? E aí, quando a gente fala em comunicação, como nós estamos vendo agora, que é um fator primordial, nós estamos... Quer falar, Rubens? Eu só queria dizer uma coisa. A gente não pode esquecer que tanto os políticos como os sindicatos são apiloados todo dia. Né? É verdade. A gente é mal falado, não interessa a bandeira partidária Então, no caso, ou se é sindicato patronal, ou se é de trabalhador. Antigamente era motivo de orgulho, né? Hoje é pejorativo. Então, mas nós vamos reverter essa história. Mas então, aí eu queria só dizer uma coisa. Cada um apresentando a maneira como trabalha, veja, o SICOM vai fazer 30 anos em 2019. Quer dizer, e é um sindicato que nasceu em Santos, é uma coisa muito interessante. E nasceu porque precisava nascer. Políticos novos ou renovação de políticos
é imprescindível. A população está pedindo e a gente está conseguindo, em algumas situações, conseguir isso também. Isso. Então, só a fiscalização é que vai levar Eu a acho melhora. isso sensacional, porque com o advento da comunicação mesmo, que nós sabemos, a globalização, através da própria internet, das redes sociais, nós passamos a ser muito mais emissores do que receptores e passamos a informar mais. Mas essas informações, elas vêm desprovidas de verdade. As chamadas fake news e todas essas outras questões que nós estamos hoje vivenciando. E o país, eu quero aproveitar esses 5 minutos que nos faltam do programa, ele tem vivido uma onda de comunicação que divide o país numa dicotomia, né, de dois lados. Uma extrema esquerda e uma extrema direita. Aqui eu não tenho nenhuma dificuldade em nominar, né? Nós sabemos, é um país que tem uma crise na esquerda, porque o seu líder maior está preso e certamente não vai concorrer a nada. Tudo que está acontecendo daqui até lá é uma tremenda de uma balela, para enganar você que está nos assistindo, e uma extrema-direita que vem com um discurso descabido de qualquer fundamento e planejamento. Não estou aqui fazendo propaganda de nada. Eu acho que está na hora de buscar algo que sempre você buscou, que é algo equilibrado. E o centro é algo equilibrado. É isso. E é isso que eu tenho que tentar entender. E eu quero aproveitar a figura de um político, não é? Que não é candidato. Não é? A nada. Que pode falar à vontade, como nós aqui, que estamos... Podemos opinar da maneira que achamos e prontos adequado, a votar, não é? Entender algumas coisas. Primeira delas, né? Essa dicotomia afasta os nossos jovens. Afasta, Chiara. Infelizmente afasta, porque toda vez que a gente passa por uma crise no país, seja ela econômica, institucional, de identidade, e hoje eu acho que o Brasil passa pelas três ao mesmo tempo. Perfeito. Mas isso acaba trazendo uma busca de um salvador da pátria, de um herói nacional. E a gente só vai conseguir superar isso quando a gente entender que herói nacional é colocar lá o que tiver mais preparado. Nós já experimentamos esse herói nacional, né? E já nos machucamos muito. Muito. Continuamos, estamos colhendo aqui os frutos. Então, né? A gente tem que parar de buscar um salvador da pátria, a gente tem que fazer uma leitura e verificar quem é o mais preparado, quem tem condições de... Meu pai falava muito para mim, desde muito novo, ele falava, Bruno, sem extremismo, vamos buscar o caminho do meio, o caminho da coerência. O equilíbrio, exato. As forças se contrapõem, existem pessoas que defendem mais um lado, mais o outro. Há que se ter uma conjugação de esforços, respeitando sempre a individualidade, respeitando sempre os direitos fundamentais, mas buscar o bem comum. E o bem comum está no caminho do meio. Não adianta puxar mais para um lado ou mais para o outro, porque não se vai resistir. Existem ideias boas aqui, existem ideias boas ali. O que não pode, sob hipótese nenhuma, é corrupção, é safadeza, é sacanagem. A gente tem que ter ética, tem que ter decência, mas buscar por pessoas preparadas. Buscar pessoas que tenham de fato conhecimento. Não adianta a gente achar que uma pessoa que não tem qualquer tipo de esclarecimento sobre gestão pública, sobre administração pública de uma forma geral, vai conseguir conduzir um país no meio de uma crise econômica enorme. A gente tem que ter pessoas ali que saibam de fato como funciona o Ministério da Fazenda, como funcione o Ministério da Justiça, como vá buscar, como funciona a LDB, como funciona o Sistema Único de Saúde. Se a gente não souber pessoas que têm um mínimo de qualificação, como é que essa pessoa vai fazer melhorar a vida de quem está na ponta? Como é que o recurso que está lá vai conseguir chegar aqui? Existem inúmeros trâmites burocráticos e questões políticas envolvidas. E precisa estar bem preparado. Extremamente bem preparado. Essa a questão. E a gente não pode esquecer que ninguém governa sozinho. Então, quer dizer, até mesmo eu tenho que estar preparado para assumir um cargo importante, mas também para escolher quem estará ao meu lado para poder assessorar, para poder ser, se for o presidente, serão os ministros de Estado, até os presidentes das estatais, enfim. Eu não gostaria, mas eu não gostaria de estar na pele do presidente da República. Então, mas aí, sem cortar, nós falamos aqui recentemente para alguns jovens, né, no colégio mesmo, onde nós coordenamos, que o regime é presidencialista, mas é um presidencialismo de coalizão. Aí tentar entender esses jovens o que é essa coalizão, né? Porque ele acha que coalizão, com a maneira que ele está vendo, é a troca. Não é troca, não é duplicata que se paga. Isso é decorrência de um pluripartidarismo. É exatamente. Uma escolha política que o Brasil fez há 30 anos com a Constituição e outra, de com 88. Dezenas de partidos políticos
que não tem tantos ideais. Sim. Essas suas ideologias não são essas, né? E é outro caminho, a cláusula de barreira, são outras questões que a gente tem que limitar, o número de partidos. Exatamente. E é uma decorrência também do período de 21 anos que nós passamos pelo regime militar, que alguns chamam de ditadura, onde não se haviam só 2 partidos oficiais. Arena né? e MDB. Isso aí. Eu sou dessa época. E depois, né? Então, aí depois quando abriu, vamos dizer assim, o negócio com a Constituição, o leque, você veio com todas as demandas sociais sem e não teve como fazer. Você me né? fez lembrar que eu tinha um voto democrático, mas chamado veiculante. O voto veiculava. Imagina se um voto pode ser veiculado. Eu tinha que veicular o candidato ao partido. Era uma coisa que era... Eu tinha que fazer o vereador coisinha talvez lá, né? certamente não pegou, mas sabe da história, Nós né? tivemos até senador biônico nesse Então, país. olha que maravilha. Olha, o programa está muito bom. Já vou ficar lançando aqui um convite para retornar, porque nós temos muita coisa para falar, ainda mais nessas questões políticas, e você que está nos assistindo precisa mesmo ter boas informações. E quando a gente trata de políticos que têm vindo, né, com a vontade de inovar, com uma visão diferenciada daquilo que já se via de forma viciada, e o vício, que significa mesmo, é a mesma coisa reiteradamente. Precisamos tirar isso da nossa política. E a política nacional está aí para isso, para a gente buscar novos pensamentos, novos obreiros que praticam essa obra dentro da vereança para ajudar você. Rubens Moscatelli, o programa acabou, suas considerações finais, depois eu vou dar um tempo a mais. Você não mexeu no relógio não, né? Não. Então tá bom. Voou mesmo. Como eu falava no começo, o programa prometia, acho que nós entregamos aquilo que nos propusemos, né? Que é trazer alguém aqui da nossa região, político, que está no primeiro mandato, apresentando situações e soluções inovadoras para a cidade. Isso também pode acontecer no seu condomínio. Então pense sempre em fazer um curso, em se especializar, em aprimorar o seu conhecimento para que você possa ser um bom gestor. Esteve conosco aqui o vereador Bruno Holandi, lá do PSDB, simpaticíssimo fora do ar também, aqui no ar. É um jovem vereador que a gente sabe que tem trabalhado muito. Suas considerações finais, use aqui o canal para dar o recado que você quiser para aqueles que te elegeram e para outros tantos que não, que estão se favorecendo do seu trabalho. Querela, eu queria agradecer a oportunidade a você e a Rubens de estar aqui no programa Viver em Condomínio, levando mais transparência, uma prestação de contas a todos que nos acompanham. E eu queria contar uma breve história para agradecer esse momento, porque tem uma questão histórica aqui que talvez vocês não saibam, eles com certeza não sabem. Quando eu era muito pequenininho, 3, 4, 5 anos de idade, o meu pai me trazia para tomar uma Coca-Cola, uma padaria que tinha aqui embaixo. E eu gostava muito daquela padaria, isso foi e um dia ele virou para mim: Bruno, você sabe aquela padaria tal, que a gente vai e tal? E ele me contou que o mestre de obras que construiu essa padaria, que é onde esse prédio está hoje, foi meu avô. Então eu tenho um carinho enorme por estar aqui hoje. Para mim é motivo de muito orgulho estar hoje numa construção que teve a participação do meu avô como pedreiro, como mestre de obras, porque é assim que a gente edifica o nosso caráter. Então, obrigado por essa oportunidade de coração. Somos nós que agradecemos, e você que nos assiste, continue com a programação da TV Com, fiquem conosco também aqui no Viver e Condomínio, mandando suas sugestões. O programa é feito para você. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.